Agora, na sua primeira manifestação, quase na primeira frase, falou em problema de manutenção da estrutura. Que estrutura precisa para nascer um bebê no hospital? Para que se tenha segurança, a gente precisa ter, em primeiro lugar, um local do ponto de vista arquitetônico adequado, que tenha uma estrutura básica que diz em relação ao material, pessoal treinado. Precisa ter um acompanhamento de laboratório, idealmente de UTI neonatal e de centro cirúrgico com outras especialidades que pode inclusive necessitar de intensivismo. Com o neonatal, né? Se a gente for olhar os privados, todos eles hoje têm. Se a gente olhar os nossos aqui de Porto Alegre, os mais importantes hospitais que fazem atendimento obstetrícia, a gente tem tanto na Santa Casa, quanto no Hospital Moinhos de Vento, quanto no Hospital Divina Providência. Temos excelentes UTI neonatais com excelentes profissionais, e os grandes hospitais públicos de Porto Alegre, clínicas, Conceição, Fêmea, no Hospital Presidente Vargas, todos eles também têm essa estrutura. O Vila Nova não faz obstetrícia. Não faz. Não faz obstetrícia. O hospital está crescendo muito, né? Talvez seja o momento do Vila Nova ou, eventualmente, o Hospital da Restinga pensar na possibilidade de fazer um centro obstétrico. E uma outra frase sua que eu marquei aqui é: não gera lucro. Essa é a justificativa. Eu não digo que não gere lucro. Entretanto, esta foi a justificativa que o Hospital da PUC utilizou para o fechamento da materna infantil, que dizia não ser viável do ponto de vista econômico. O que a gente sabe é o seguinte, que as tabelas de remuneração pagas pelos convênios ou pelo Sistema Único de Saúde para atendimento obstétrico e neonatal, elas não são exatamente compatíveis com uma alta lucratividade para os hospitais. E os hospitais se paga o SUS por parto, por exemplo? Isso não existe mais hoje em dia, porque antigamente se trabalhava pelo Código 7 e a remuneração era feita conforme a execução de procedimento. Hoje o que acontece é que os hospitais são, basicamente, eles são credenciados ao Sistema Único de Saúde e pela comissão bipartite e tripartite eles recebem um valor fixo para a execução dos partos. Então as tabelas em si têm pouco significado hoje, tanto que elas não são reajustadas há 20 anos. Exato. Basicamente, os hospitais são contratualizados para executar os procedimentos. Não mudam fatos básicos fundamentais, de que, sem dúvida alguma, os centros obstétricos eles têm um custo proporcionalmente alto, certamente um custo jurídico alto, portanto, todo o sistema jurídico do Brasil, ele de alguma forma, ele torna mais inevitável as dificuldades dos centros obstétricos e faz com que as pacientes, seja do sistema privado, seja do sistema público, corram o risco de desassistência, porque se progressivamente tivermos o fechamento de todos, vai acabar faltando para todo mundo. Mas não então, existe milagre. doutor Marcelo, qual é a solução para esse problema aí? Enfatizando bem aqui, os hospitais estão fechando ou reduzindo atendimento de obstetrícia, isto é, de receber parturientes. Exato. No meu entender, nós estamos tratando de algo que deveria ser uma decisão maior, que não passa apenas pelos obstetras. Mas me parece razoável dizer o seguinte, que nós precisamos urgente de uma readequação das tabelas, especialmente dos convênios e do Instituto de Previdência do Estado, para melhor remunerar os hospitais. O IP Saúde. Mas não é só o IP, são os convênios privados também. Eles precisam aumentar a remuneração para os hospitais para tornar a operação obstetrícia economicamente viável. Vão ter que aumentar o valor da mensalidade do detentor do plano. Não existe almoço de graça. É uma especialidade que gera um custo jurídico alto. E nós deveríamos ter proteções jurídicas tanto para os profissionais que fazem obstetrícia, quanto para os hospitais que oferecem o serviço, para que houvesse uma redução da judicialização na área. E o que vocês têm feito nesse sentido? A sua explanação, doutor Marcelo, historiou aqui o problema. Sem dúvida. Mas o que estão fazendo? Nós criamos, enquanto eu estava lá na presidência do sindicato e na vice-presidência do sindicato, do Simers, nós fizemos, em primeiro lugar, um núcleo de obstetrícia. Foi o primeiro núcleo de especialidade feito por um sindicato no país. Esse núcleo criou um conjunto de propostas que incluiu a lei do parto seguro, que aumenta a segurança da execução tanto para gestantes quanto para médicos. Criamos, inclusive, projetos de legislação que estão na Assembleia Legislativa para, por exemplo, coibir cobranças dentro do sistema.
Estado e criamos uma campanha que era a campanha contra o fechamento dos centros obstétricos. Essa campanha nós apresentamos em todo o Estado para fazer a denúncia do que estava acontecendo com o fechamento de centros obstétricos, e ela teve um nascedouro quando do fechamento do São Lucas, mas ela foi criada efetivamente depois dos fechamentos dos hospitais de pequeno porte. Portanto, nós desde o início desse processo viemos denunciando e estamos lutando para que isso não ocorra. Isso já foi levado ao Ministério da Saúde? Foi levado